and thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for real. Rambam, Maimonides, nos ensina um conceito muito importante em relação à moral e à ética. Rambam nos diz que a pessoa tem que sempre procurar o caminho do meio. Ele chama isso da trilha do ouro. Não exagerar nem para um lado, nem para o outro lado. Eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa não deve ser nem muito avarenta, pão duro. Também não pode ser muito esbanjador. Só tem que procurar o equilíbrio. Assim também, a pessoa não pode ser muito medrosa, ter medo de tudo, não sair na rua porque pode acontecer, pode fazer, pode tal. Mas também a pessoa não precisa ser muito corajosa, a ponto de se expor perigos de vida à toa, sem levar em conta as coisas. Em tudo, a pessoa tem que achar o caminho do meio, o equilíbrio. Porém, num lugar, o Rambam diz que a pessoa tem que ser extremista ao máximo. E uma virtude, uma característica, o Rambam nos diz que a pessoa tem que tender ao máximo para um dos lados. Qual é essa característica? É a humildade. Nesse ponto, o Rambam diz: fuja da arrogância, fuja do orgulho, seja o máximo humilde que você pode ser. E a pergunta é: mas por quê? Se o Rambam nos diz que na verdade sempre a verdade está no caminho do meio, por quê? Porque o caminho do meio ele é equilibrado, ele não é extremista. Por que então, em relação à humildade, aqui o Rambam também não diz que a pessoa tem que estar no caminho do meio? Nem humilde demais, nem orgulhoso demais. Caminho do meio. A resposta é: tem uma grande diferença nas outras características, outras virtudes, com a virtude da humildade. As outras características se relacionam à pessoa em relação aos outros, à sociedade, ao seu próximo. Ou talvez até a pessoa em relação a ela própria. Então assim, eu não posso ser muito esbanjador, também não posso ser muito avarento. Mas em relação à humildade, isso não é o homem em relação ao próximo. Não é o homem em relação à vida dele. É um homem em relação a Deus. Nós sábios nos dizem que Deus diz: onde existe um orgulhoso, eu, Deus, e ele não podemos morar na mesma casa. Porque quando a pessoa ela dá importância a si própria, quando a pessoa se coloca no centro do mundo, ele está na verdade expulsando Deus daquele lugar. Então essa é a diferença. Em relação à vida, em relação ao próximo, em relação à sociedade, seja uma pessoa equilibrada. Nem para cá, nem para lá. Não exagere para nenhum dos lados. Deus se encontra no caminho do meio. Mas em relação à humildade, quanto mais humilde você pode ser, mais você vai conseguir revelar a divindade que tem em você. Quanto mais você se coloca no centro da sua vida, menos você vai conseguir encontrar o Deus que existe em você. Por que nós estamos falando sobre esse assunto aqui, lá dessa porta? Essa porta aqui é a porta da Yeshiva dos Mekubalim, Yeshiva Beitel. Sábios Sfaradim, já vai mais de 150 anos, estudam nesse local a Kabbalah, a parte mais mística da nossa Torá. E, graças a Deus, depois da libertação dessa cidade, em 1967, reformaram essa casa, puseram esse portão lindo. Mas esse é o segredo. Uma pessoa que vai estudar Kabbalah, uma pessoa que na verdade ela vai começar a conhecer os segredos de Deus, ele tem que ter, antes de tudo, humildade. Antes de tudo, ele tem que ter uma anulação para os ideais da Torá, uma anulação para a divindade. Que a gente possa se inspirar nos sábios
da Yeshiva de Betel e sermos um pouquinho mais humildes. Hoje mesmo, a próxima vez que alguém mexer com você, tente se acalmar. Nós não somos tão importantes para ficar nervosos com os outros. Vamos abrir mão, vamos desculpar. Assim a vida de todos nós será muito melhor. Em relação à humildade, procure sempre o extremo. Seja o mais humilde possível.